Olá a todos, todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 18º Enfoque, o encontro de iniciação científica e Fórum Científico Uninter. Eu sou a professora Rafaela de Almeida e em nome do Grupo de Pesquisa 6, Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis, dou as boas-vindas a todos vocês na nossa mesa coordenada intitulada Cidade para Pessoas, Caminhar, Permanecer e Pertencer. Essa mesa é um convite para que possamos refletir sobre a dimensão humana nas cidades. Quando nós caminhamos, quando nós permanecemos nos espaços urbanos, sejam calçadas, parques, praças, nós temos a oportunidade de vivenciar a cidade, de nos apropriarmos do espaço urbano. E é sobre essa reflexão de viver a cidade que nós temos aqui hoje, junto comigo, as nossas convidadas, e eu vou apresentá-las a vocês. Inicialmente, a professora Joyce Curita Denk Gonçalves, que é engenheira ambiental pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e possui experiência na área de eficiência energética em sistemas de abastecimento de água e atuou em projetos de eficiência energética junto à Eletrobras em diversas companhias de saneamento do Brasil. É professora do Departamento de Engenharia Ambiental, DEA, UFPR, onde atua no curso de graduação e pós-graduação em Engenharia Ambiental. Ela também coordena o projeto de extensão Caminhos de Curitiba, avaliação e promoção da caminhabilidade alinhada aos ODS, e o projeto de pesquisa Sustentabilidade Integrada à Engenharia Ambiental, avaliação, estratégias e impactos para o desenvolvimento sustentável. Professora Joyce, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, olá a todos, olá meninas. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com essa mesa, com essa temática tão importante, vinculada, né, acho que coincidiu do projeto de extensão realmente somar nesse tema e espero poder contribuir. Muito obrigada. Obrigada. Na sequência, temos também a nossa convidada, a professora Andressa Munhoz Slompo, que é mestranda em Educação e Novas Tecnologias pelo PPGente Uninter, especialista em Administração Pública e Gestão de Cidades Inteligentes, em Formação Docente para EAD, possui MBA em Arquitetura de Interiores, Iluminação e Paisagismo, é especialista em Arquitetura Sustentável pela PUC-Paraná, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC, com intercâmbio realizado em Resistência Argentina, programa Marca do CNPq. Atualmente é professora e coordenadora de ensino superior no Centro Universitário Internacional Uninter, de cursos de pós-graduação Lato Sensu nas áreas de Arquitetura e Design. Também é pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis, o Grupo 6, com projeto de pesquisa Mobilidade Urbana e Sustentável. Também é pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa A Educação e a Cidade, EduCidade, projeto de pesquisa A Cidade como Currículo e a Cidade como Negócio. Vínculo de pesquisa na Cátedra Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, de cidades que educam e transformam da rede Unitwin. Professora Andressa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, colegas. Olá, Rafaela. Olá a todos que estão acompanhando nós também. Estou muito contente de estar participando aqui desse evento, do Enfoque. Como você comentou um pouco, né, eu participo bastante de pesquisa, nós três juntas integramos o Grupo 6, né, trouxemos junto também hoje a nossa convidada aqui, Joyce, nossa convidada externa da Uninter. Então, para a gente é sempre muito importante, né, falar de pesquisa, falar sobre cidade, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, professora Andressa. Esse evento é um convite para a pesquisa, para que cada uma de nós possamos trazer as nossas pesquisas,
cada uma das nossas convidadas, mas também incentivar os nossos alunos a participarem da pesquisa dentro da sua vida acadêmica. E para fechar esse super time dessa mesa coordenada, eu apresento a professora Caroline Vieira de Macedo Brasil, doutora em Sustentabilidade Ambiental Urbana pelo PPG-SAL, UTF-PR, especialista em Gestão em Logística pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, com complementação para o ensino superior e bacharel em Administração pelo Centro Universitário Franciscano do Paraná, FAI, autora dos livros Logística, Teia de Relações, Logística dos Canais de Distribuição. Ela atua também nas áreas Administração, Logística Empresarial, Cadeia de Suprimentos, Relações Logísticas e Gerenciamento de Processos. É pesquisadora do Grupo 6, Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis, na linha de pesquisa Gestão de Cidades, Inovação Tecnológica e Direitos do Cidadão, com o projeto Mobilidade Urbana Sustentável. É estudante do Grupo NIPAS, Núcleo Interdisciplinar de Avaliação e Sustentabilidade, na linha de pesquisa Avaliação de Sustentabilidade e Territorialidade, e sócia efetiva da Academia de Letras José de Alencar. Atualmente é professora e coordenadora de pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário Internacional Uninter. Professora Carol, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, eu acho que o evento do Enfoque é tão rico e tão diverso, a gente sempre está presente e buscando, né, trazer para todos essas temáticas que são tão presentes tanto nas nossas pesquisas quanto na nossa realidade. Você que está nos assistindo e acompanhando o Enfoque aí desde o início, vai perceber que muito está no dia a dia de vocês. Embora a gente vá falar muito de pesquisa, de teoria, das tendências que a gente tem percebido, você percebe isso no seu dia a dia, na sua prática. Então eu acho que trazer isso é muito interessante porque a gente mostra que o que está acontecendo nesse mundo acadêmico faz parte da realidade. Então eu acho que é muito bom. Muito obrigada, também essa mesa composta de mulheres, eu acho que a gente também tem que ressaltar, porque às vezes a temática que envolve tanto a gestão pública quanto a logística, a arquitetura, muitas vezes está muito masculina. E a gente precisa realmente estar mais presente nesses momentos. É bacana essa fala da professora Carol, trazendo que muitas de nós viemos de organizações, atuamos dentro das nossas áreas e estamos hoje como professoras, mas acima de tudo pesquisadoras, mulheres pesquisadoras. E a gente sabe, né, que ainda aqui, principalmente no Brasil, a gente precisa de mais mulheres nas pesquisas. Então é uma honra fazer parte com todas vocês dessa mesa coordenada e falar desse assunto que é tão importante e que às vezes a gente vivencia isso no dia a dia, mas acaba deixando de ter esse olhar mais atento, que é para o caminhar, para o permanecer, para o pertencer. E aqui, para a gente iniciar essa nossa fala, eu convido a professora Joyce, que trouxe uma apresentação sobre um projeto de pesquisa que ela coordena e que vai compartilhar um pouco desse projeto que é tão bonito, que é tão especial, junto com a gente nessa manhã. Professora Joyce. Então, vamos lá. Bom, o projeto que eu coordeno, ele se chama Caminhos de Curitiba, Avaliação e Promoção da Caminhabilidade alinhada aos ODS. Ele é um projeto de extensão e também tem uma aluna da pós-graduação do mestrado em Engenharia Ambiental. E nós temos desenvolvido esse projeto iniciando muito com essa pergunta, né? Por que que nós consideramos normal que uma cidade seja feita para carros e não para pessoas? Essa é uma reflexão que motivou esse projeto. Eu acho que também é uma pergunta que motiva essa mesa, porque a gente precisa se perguntar sobre isso, a gente precisa olhar no nosso entorno, olhar para as nossas cidades. Nós vivemos hoje em cidades, né? Os números mostram que as pessoas vivem cada vez mais em cidades e que esses números vão crescer nos países da América Latina. E como serão, né? Como são e como serão essas cidades? Como nós queremos essas cidades? Então, nós temos duas perspectivas. Quando as cidades se tornaram modernas, muito com o advento do carro, houve uma transformação do espaço urbano para receber esse carro.
com grandes vias, grandes viadutos, grandes obras de infraestrutura, que precisavam atender essa logística e esse movimento na cidade, o trânsito nas cidades, a nossa locomoção na cidade de uma forma rápida, muito graças ao carro. No entanto, isso hoje extrapolou e nós temos em algumas cidades, né, mais carros do que pessoas, e nós começamos a ter, então, a cidade que não cabe mais a pessoa. Eu tenho tanto espaço para o veículo, eu tenho tanto espaço de estacionamento, eu tenho tanto espaço que as pessoas não se sentem, talvez, não se sintam convidadas a permanecer e a pertencer a esse espaço. Essa pergunta inicial, ela nos convida à reflexão, então, sobre isso e traz a temática da caminhabilidade. Bom, se eu não quero uma cidade feita para carros, eu quero uma cidade feita para pessoas, eu quero essa cidade centrada nas pessoas e não nos carros, eu preciso pensar nesse conceito da caminhabilidade. A caminhabilidade é justamente a capacidade que esse espaço oferece de segurança para o pedestre. É um pilar fundamental das cidades inteligentes. Como que esse assunto surgiu na minha vida? Esse projeto, Caminhos de Curitiba, é um projeto fomentado pelo Programa de Sustentabilidade Territorial do ParkTech, que é o Parque Tecnológico de Itaipu. E por meio desse projeto, nós estamos trabalhando 4 ODSs, o ODS 3, o ODS 11, o ODS 12 e o ODS 13. Qual que é a nossa proposta? Avaliar pontos de conexão entre parques e praças aqui de Curitiba. São pontos bem conhecidos, bem famosos, começando pelo Parque Barigui, que é o maior parque da nossa cidade, depois a Praça da Ucrânia, a Praça Osório, o Passeio Público e o Bosque do Papa. Por que esses pontos? Porque a distância entre esses parques e essas praças não supera 2 quilômetros, né? Não supera muito 2 quilômetros, que é a distância que as pesquisas apontam que as pessoas se predispõem a fazer a pé. Então, entre o Parque Barigui e a Praça da Ucrânia são mais ou menos 2 quilômetros, entre a Praça da Ucrânia e a Praça Osório também mais ou menos 2 quilômetros e assim por diante. Nós nos propusemos a avaliar a caminhabilidade nesses percursos, né, nesses caminhos, por isso o nome do projeto, Caminhos de Curitiba, e por meio dessa avaliação, falar sobre o ODS 3 da saúde e bem-estar, porque o sedentarismo é uma das principais causas de doenças cardiorrespiratórias, obesidade e de morte, então a caminhabilidade, a mobilidade ativa, ela contribui com as metas do ODS 3. Também está diretamente relacionado com o ODS 11, que é o ODS das cidades. Então, se eu quero cidades sustentáveis, resilientes, inclusivas, a caminhabilidade ela está muito vinculada com esse pilar da inclusão. Por quê? Por causa da acessibilidade. Se eu quero promover caminhabilidade, essa caminhabilidade ela tem que ser promovida também para pessoas com dificuldades de locomoção, com pessoas com alguma deficiência. Está vinculado com o ODS 13, das mudanças climáticas, pela redução do uso de transporte que emite gases de efeito estufa, e por fim também com o ODS 12, que é o ODS do produção e consumo conscientes. Eu costumo brincar que se você está a pé, você só vai comprar o que você conseguir carregar. Então, a gente já vincula também com menos consumo por eu estar a pé. Então, esses 4 ODS se relacionam com o projeto. Bom, o que fundamenta o nosso projeto, né? A caminhabilidade, ela está pautada em 3 pilares. A gente pode falar de vários aspectos, mas eu trouxe aqui, então, o pilar do conforto. Para eu estar na cidade, eu preciso ter um conforto térmico. Então, dias muito quentes são dias que não vão favorecer tanto, ou dias muito frios, né? O conforto visual, como que é a paisagem desse lugar, e o conforto acústico. E vai falar bastante de ruído ambiental, mais para frente eu vou trazer o quanto esse é um aspecto importante na nossa avaliação. O pilar da segurança, muito vinculado com a iluminação, a visibilidade, a criminalidade, os índices de criminalidade. E aí, nesse aspecto da segurança, há um ponto importante que as pesquisas também falam da necessidade de que a gente
olhe para a caminhabilidade para as necessidades de gênero, para as necessidades de faixa etária. Então, se eu penso gênero, né, nós mulheres aqui, nós nos sentimos muito mais sujeitas do que um homem na rua. Se eu vou para uma rua que está um pouco escura, a mulher ela vai ter esse olhar, né? Será que eu vou entrar para essa rua? Essa rua está um pouco vazia. Talvez tenha um container ali de material de resíduos da construção civil. Isso pode representar um perigo. A mulher ela vai andar no espaço de uma forma diferente. E essa também é um pilar de pesquisa de quem trabalha com cidades, com caminhabilidade, as necessidades de gênero. E por fim, a questão do tráfego. Ligado às travessias, a existência de faixa de pedestres, semáforo de pedestres, a velocidade dos carros nas ruas que têm velocidades de carros muito rápido, né, muito elevadas as velocidades, há um maior risco de acidentes para o pedestre nas calçadas, e o tempo dos semáforos, por exemplo, o semáforo de pedestres, a gente fez algumas medições, eu também vou trazer os resultados, que a gente teve semáforos de pedestres com menos de 10 segundos para travessia. E aí como é que fica, né? Como é que eu vou conseguir atravessar? Eu brinco que se você olhar no relógio já perdeu a travessia do semáforo. Então esses são os pilares. Que benefícios a gente tem da caminhabilidade? Alguns óbvios para a saúde pública, então combate ao sedentarismo, contribui com a redução de doenças cardiorrespiratórias, benefícios ambientais, por exemplo, a redução da emissão de poluentes atmosféricos, a combate às mudanças climáticas e à poluição sonora, e benefícios econômicos para as nossas cidades. Benefícios para empresas locais, promoção do turismo, menor custo de manutenção nas ruas. Esse aspecto da promoção do turismo, eu gosto sempre de fazer um gancho pensando em países, por exemplo, da Europa. A gente tem um convite muito grande à caminhabilidade nas cidades europeias, em função, por exemplo, da arquitetura, do quanto você quer olhar aquele espaço, você quer olhar aqueles prédios, aquelas igrejas, aquelas construções, viver aquela história. Estar a pé naquele espaço permite que você vivencie aquilo. E às vezes, na nossa cidade, né, no nosso país, a gente não passa pelos lugares. A gente passa de carro e a gente não vê. E quantas vezes você já fez um caminho a pé e de repente se deparou com algo e pensou, nossa, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi essa vitrine, eu nunca vi essa loja, eu nunca vi que tinha essa igreja aqui, eu nunca vi essa obra de arte, eu nunca vi esse grafite, eu nunca vi a minha cidade. Porque o carro, ele nos tira muito, né? Ele nos tira daquele espaço. A caminhabilidade, então, ela é um benefício para o turismo, ela é um benefício econômico, ela movimenta, né? Se você está a pé, você está em contato com o comércio local, você está em contato com aquela cidade de uma maneira diferente. Portanto, investir em caminhabilidade, e para investir em caminhabilidade eu preciso investir nos 3 aspectos anteriores, na segurança, no conforto, eu vou ter, sim, benefícios econômicos. Para avaliar a caminhabilidade, eu trouxe 3 indicadores. Nós temos, a literatura mostra muitos indicadores para avaliar a caminhabilidade. O primeiro ali, a primeira coluna, é o indicador que eu vou apresentar com mais detalhe, porque é o indicador que a gente usou no nosso projeto. O da terceira coluna, que é o Walk Score, ele é muito usado pela construção civil. Então, talvez você já tenha visto algum prédio em construção que trouxe o Walk Score como um indicador de promoção daquele edifício. A construção civil, as construtoras usam bastante hoje, dizendo, essa edificação ela está numa região de Walk Score alto, né? Walk Score 100, Walk Score 98, que significa que aquela edificação, aquele prédio, ele está num bairro, ele está num local onde eu tenho serviços muito próximos e a pessoa vai conseguir viver ali fazendo muito das suas atividades a pé. Então, o Walk Score é bastante usado pela construção civil. E na coluna central, o ACC, ele faz uma avaliação em 5 dimensões e ele olha muito para potencial de viagens sustentáveis. Ele vai trabalhar com 3 níveis de pontuação também, baixo, médio e alto. Bom, o ICAM, especificamente, ele é um indicador composto, ele é um índice, composto de 15 indicadores, divididos em 6 categorias, que são essas aí da tela. As categorias, elas tratam de segurança viária, atração, a calçada em si, o aspecto da calçada, o aspecto ambiente, a mobilidade e a segurança pública.
A primeira categoria da segurança viária, ela fala da tipologia da rua, que é o que eu comentei da velocidade dos carros, e das travessias, a existência ou não de faixa de pedestres e o semáforo de pedestre. Na atração, a gente está falando do uso da cidade. Uso público, uso misto, fachadas permeáveis e fachadas visualmente ativas. Se eu estou num local, numa rua, e essa rua é cheia de muros altos, esse espaço não é atrativo para o pedestre. No pilar calçada, talvez seja o mais óbvio, que a gente mais pensa com caminhabilidade, então está ligado à existência de pavimentação e à largura da calçada. Dentro de pavimentação, a gente vai olhar buracos, desníveis, né, e fatores que possam levar a riscos de acidentes. Na categoria ambiente, tem 3 indicadores. Sombra e abrigo. Essa sombra pode vir de elementos naturais, como árvores, ou de elementos construídos. A poluição sonora e a limpeza pública. Já que caminhar num ambiente muito ruidoso, ou com a presença de lixo, de resíduos, de caçambas, também não é agradável. Na categoria mobilidade, a gente está falando da dimensão das quadras, então quadras muito longas pontuam menos, e quadras com uma distância razoável, média, pontuam mais, e a distância ao transporte, então o quão longe aquela rua está de um ponto, de um terminal do transporte público, porque a gente entende que a pessoa não vai fazer 10 quilômetros a pé, por exemplo, ela vai fazer até 2 quilômetros e depois eu preciso interligar com o transporte coletivo. E na segurança pública, a iluminação, isso é um aspecto bem importante, né? Se a gente reparar nas nossas cidades, a gente tem a iluminação voltada para os carros e a iluminação não está voltada para as pessoas. Isso é um aspecto que poderia melhorar muito, é algo que as cidades poderiam investir. Eu ter a iluminação pensada para o pedestre na rua e não só para os carros. E o fluxo de pedestres. Se eu tenho mais pessoas nas ruas, eu me sinto mais seguro, a sensação de segurança é maior. Bom, nós avaliamos esses indicadores para compor o índice de caminhabilidade naqueles 4 trechos que eu comentei, né? São trechos aqui de Curitiba, mas a gente pode extrapolar isso para outras cidades. Então, você poderia pensar, né, na sua cidade, como está a distância entre pontos turísticos, como a gente fez aqui, mas a gente também poderia pensar, bom, entre um terminal de transporte coletivo e um grande hospital, né, um grande centro de saúde. Como é que está as pessoas vão usar muito esse espaço? Ou então a distância entre escolas, entre instituições de ensino, rotas culturais na nossa cidade, rotas turísticas. Eu quero que a pessoa saia do mercado municipal e também visite a biblioteca pública. Como está esse caminho? Então, a gente avaliou aqui pontos entre parques e praças, mas a gente poderia extrapolar essa pesquisa e esse projeto para outros caminhos que você julgar interessante utilizando esse indicador. Esse indicador, a planilha de dados, a planilha de cálculo dele é uma planilha gratuita, aberta, que qualquer pessoa consegue fazer o download e consegue fazer essa avaliação. Então, é super acessível, isso também é interessante de comentar. Às vezes parece um universo distante, é um universo da pesquisa, eles gastaram para fazer. A gente fez com alunos da graduação, percorrendo os caminhos. Os materiais que a gente usou para avaliação são materiais bastante simples, trena, uma prancheta de avaliação, avaliamos com fotografia, depois utilizamos o próprio Maps para olhar as distâncias das quadras, os transportes. Então, essa ferramenta é uma ferramenta super acessível. Bom, os nossos resultados, então. Na primeira categoria de segurança viária, nós tivemos 2 caminhos que pontuaram menos de 1, que seria a pior pontuação, ficando como insuficiente, e 2 pontuando na segunda, que é a suficiente. Depois do suficiente, a gente ainda teria bom e ótimo. Então, o suficiente eu deixei ali como laranja. Lembrando que a segurança viária fala muito das travessias. Como eu comentei, o que pontuou bastante baixo nesse indicador foi a questão do tempo do semáforo de pedestres. Como é que esses semáforos são planejados? Muito voltado para o tempo do semáforo do carro. Então, a gente quer favorecer que essa rua seja uma rua rápida. Então, que o semáforo vermelho não fique muito tempo. E com isso, o semáforo de pedestre dessa rua adjacente, dessa rua perpendicular, acaba ficando muito curto. E nós medimos algumas travessias com
semáforo verde de pedestre inferior a 10 segundos, que é realmente muito pouco. Então, nessa categoria, foi esse o aspecto que mais pontuou desfavorável. A próxima categoria de atração, a gente teve 3 caminhos com pontuação suficiente, que é a segunda, e um com insuficiente, que é a pior, né? Essa categoria da atração, ela fala muito dos usos mistos e do fluxo de pedestres. Nós avaliamos um percurso relativamente central na cidade. Com isso, há uma tendência de eu ter usos mistos, mas ainda assim eu tive pontuação ruim. As cidades contemporâneas, né, as cidades que investiram e que conseguiram trazer esse aspecto de cidades para pessoas, elas investiram muito no pilar dos usos mistos. E as nossas cidades, elas têm muito assim, então no centro da cidade tem muito comércio e eu quase não tenho outros tipos de uso. Aí eu tenho zonas muito residenciais que eu não tenho comércio. Isso não é uma cidade pensada para pessoas, porque nós somos muito múltiplos, né? Nós temos necessidades que são diversas, nós temos diversidades com serviços diversos, e é isso que esse indicador avalia, né? O uso público, os usos mistos. No próximo indicador relacionado com a calçada, aí nós tivemos os 4 trechos, né? Nenhum ficou insuficiente, os 4 ficaram como suficientes, com pontuações até relativamente elevadas. O trecho para Sosório, o passeio público quase atingiu o bom, ficou com 1,84, né? Se chegasse em 2, seria bom. E aí, de novo, porque nós estamos avaliando um recorte bem privilegiado aqui de Curitiba. Um recorte que tem pavimentação, então nós não avaliamos nenhum segmento sem pavimentação. Todos têm uma calçada, claro, com buracos, aí tem outras questões que poderiam ser avaliadas, né? O petit pavé, que é algo bem, um material muito comum aqui em Curitiba. Ele é um material que tem várias críticas para acessibilidade, ele é um pouco liso em dias de chuva, mas no nosso indicador a gente tem que, né, seguir o que a ferramenta preconiza. A nossa ferramenta, ela olhava a existência de pavimentação e buracos e desníveis. Então, a gente contava buracos e desníveis, com isso a gente acabou ficando com uma pontuação boa. E o próximo indicador foi o ambiente. O ambiente, a gente teve o pior ali, que foi no trecho Passeio Público Bosque do Papa, com pontuação insuficiente, e o que puxou muito para baixo, nesses casos aqui em Curitiba, foi a poluição sonora, o ruído ambiental. De novo, nós avaliamos regiões bem centrais, então o fluxo de carros e de motos e de ônibus é bem elevado. Nesse trecho ali, com a pior pontuação, nós tivemos ruído ambiental superior a 80. A avaliação de poluição sonora, ela acontece no pior horário do dia, né? No horário de pico do trânsito. Então, nós avaliamos entre 17h30 e 18h30. E o fluxo de carros e principalmente de motos levou esse ruído ambiental assim para superior a 70, quase em 100% dos trechos. 70 dB de ruído ambiental é super elevado. O ruído, ele é sabidamente um fator de risco para várias doenças. A gente pensa muito em doenças de audição, de perda auditiva. Mas, na verdade, não é só isso, e essa nem é a mais grave. A gente tem hoje pesquisas apontando que o ruído, ele contribui com doenças cardiorrespiratórias, com pressão arterial, desregulando, né, a pressão arterial, níveis de glicose, então no diabetes, para quem tem diabetes, fora o estresse, a insônia. Então é um aspecto assim super importante da cidade. E as cidades são muito ruidosas. O principal fator de ruído ambiental nas cidades é os meios de transporte, principalmente carros, né? Claro que em outras áreas a gente vai ter ruído ambiental vindo de indústrias, em algumas cidades o transporte ferroviário, em regiões que estão perto do aeroporto, os aviões, mas na média o principal problema de ruído ambiental são os carros, as motos e os ônibus. Como que a gente pode driblar isso, né? Então, muito com tornar a frota elétrica, isso é um fator que melhora bastante. Eu também pensar
em diminuição da velocidade no perímetro urbano. E o ruído ambiental tem um aspecto interessante também, que é a percepção. Então, às vezes, eu não preciso necessariamente reduzir o nível de ruído, porque é difícil reduzir efetivamente o índice de ruído, o dB em si, né, o decibel. Mas é possível melhorar a percepção. As pesquisas mostram que a percepção do ruído ela está muito relacionada com como eu me sinto naquele ambiente. E, por exemplo, ambiente com árvores fazem com que as pessoas interpretem o ruído de uma forma diferente. Então, a árvore ela não diminui o índice de ruído. Se passar a moto vai continuar tendo aquele ruído e aquele ruído vai estar no ambiente. A árvore ela não absorve esse ruído, ela não tem essa capacidade. Mas ela tem uma capacidade no nosso cognitivo de a gente processar esse ruído de uma forma diferente. Então, veja, investir em arborização contribui com o indicador de sombra, porque eu melhoro sombra, melhorando o conforto térmico, e também melhoro o indicador de percepção de ruído e conforto das pessoas nas cidades. E nos nossos últimos indicadores, aqui as últimas categorias, na mobilidade, a gente ficou com as melhores pontuações, então a gente atingiu o verdinho de bom, e só um trecho ficou suficiente, né, com 1,47, e isso se deu muito pela distância aos meios de transporte. De novo, nós avaliamos uma região central bem servida com transporte coletivo. Por isso que isso fez com que esses indicadores tivessem uma pontuação alta e puxou essa categoria para cima. É claro que se eu avaliasse uma outra região da cidade, provavelmente eu não teria esses resultados tão bons. E a última categoria da segurança pública, nós tivemos 2 trechos com insuficiente, que é a pior pontuação, e 2 com suficiente, que seria o segundo patamar de avaliação. Nesse caso, o que puxou para baixo foi a iluminação. A falta de iluminação voltada para o pedestre e a iluminação voltada para o carro. Então, nas ruas onde eu só tenho iluminação voltada para a rua, né, para o carro, essa pontuação diminui. Em alguns casos, eu tenho a iluminação que é para o pedestre. Então, esse também seria um fator que eu posso melhorar, que não é tão difícil de melhorar, para melhorar a caminhabilidade como um todo nas minhas cidades. De novo, né, quero reforçar, os resultados do projeto, esses resultados, eles são aplicados para essa área, mas eles podem tranquilamente ser extrapolados para outras áreas, para outros pontos de interesse. Nós, inclusive, na continuidade do projeto, vamos avaliar outras áreas aqui em Curitiba, como eu falei, a planilha é uma planilha gratuita, uma planilha aberta, então você pode propor essa avaliação se a tua atuação é vinculada com uma prefeitura ou com algum outro órgão que tenha o interesse em promover a caminhabilidade, em tornar a sua cidade, tornar o seu espaço mais agradável, mais convidativo para o pedestre. Essa é uma ferramenta bem interessante, relativamente fácil de utilizar, fácil de avaliar, bem acessível para as pessoas, para o público em geral. E, por fim, as considerações finais. A importância da avaliação em loco. No nosso indicador, a gente foi para a rua, né? A gente usou realmente os alunos indo para a rua, fazendo essa avaliação, isso é bem importante. Como é que eu vou fazer essa avaliação de caminhabilidade sem estar na rua? A importância de investir em cidades pensadas para pessoas. Se eu quero ter uma cidade, como diz ali o ODS 11, né? Cidades e comunidades sustentáveis, inclusivas, resilientes. Se eu quero alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável e cumprir as metas, um dos pilares que com certeza pode ser central na conquista desses objetivos de desenvolvimento sustentável é a caminhabilidade. A caminhabilidade é um pilar central das cidades que são feitas para pessoas, porque afinal de contas o pedestre é o mais frágil dentro da cidade e ele é que vai ter as principais demandas que precisam ser atendidas nessa cidade pensada para pessoas. Eu agradeço, fica por aqui a minha apresentação, tem o meu contato ali na tela, na apresentação. Tem também o Instagram do projeto, que é Caminhos CWB. Nesse Instagram a gente divulga os resultados e faz uma divulgação científica sobre essa temática. E tem também o meu LinkedIn pessoal, que vocês podem me procurar e me conectar lá para a gente continuar trocando ideia. Tá bem? Muito obrigada pela atenção e vamos lá, passamos para a conversa.
Professora Joyce, obrigada por trazer um pouco do projeto de vocês, esse projeto que é tão importante para as cidades, né? Você trouxe aqui na sua apresentação que o caminhar é muito mais do que somente pensar as calçadas, a acessibilidade, mas pensar no que essa cidade, no que esse espaço traz para que as pessoas, muito além do caminhar, elas permaneçam. Eu sempre trago o exemplo aqui da nossa rua 15 de novembro, que é uma rua exclusiva de pedestres em Curitiba, em que você vê as pessoas caminhando, elas entram no comércio porque tem esse atrativo, tem a arborização, tem os banquinhos, então que as pessoas sentam, elas permanecem. Então é essa apropriação do espaço, é muito mais do que a gente estar de passagem, né? Então, para a gente pensar, esse projeto é bacana para a gente pensar as cidades além somente das calçadas, mas a questão da travessia, da segurança na travessia, dos atrativos que façam que as pessoas também permaneçam e se apropriem. E dando continuidade, eu vou perguntar para a professora Andressa. Professora, você pode até trazer também a sua fala a respeito das suas pesquisas, e eu gostaria que você comentasse, na sua visão, quais são os elementos do planejamento urbano e da arquitetura que podem dialogar com essas necessidades das pessoas para que elas se sintam pertencentes aos espaços públicos. Eu acho que essa questão do pertencimento é uma palavra-chave, assim, nessa questão, quando a gente pensa em cidade. Por exemplo, né, o urbanista, quando vai planejar aquele espaço, né, os gestores públicos, que vão pensar nas políticas públicas para aquele setor e tudo mais, muitas vezes acontece essa questão da cidade para carro, né, que a gente comentou, mas para quem vai usar aquele espaço? Não são as pessoas? Então, acho que muito acaba escapando, assim, na questão intencional ali do espaço, de que ele tem que ser feito para as pessoas. Elas que vão pertencer àquele espaço, elas que são os usuários, que a gente chama ali, né, daquele local. Então, até o Yangel, se vocês forem pesquisar, ele tem um livro Cidades para as Pessoas, e ele fala muito dessa questão da escala humana, que é até um termo que a gente usa muito, né, na arquitetura. Ele é arquiteto urbanista também, esse autor, o Yangel. A escala humana, né, seria basicamente a gente ter uma noção da proporção do ser humano para fazer um espaço. Então, o espaço arquitetônico, a gente pensa, tem a noção da escala humana, para não ficar algo muito enorme, né, gigantesco, e a pessoa se sentir, né, ali muito pequena naquele espaço, desconfortável e tudo mais. Isso também tem que ser pensado na cidade, porque as pessoas que vão habitar ali a cidade, então a cidade ela tem que ter esse olhar para as pessoas, que é essa questão da caminhabilidade e tudo mais, e não, né, para os carros, para os veículos. Isso acabou acontecendo muito ao longo da história, né, com a questão da industrialização, a economia. Ainda hoje, né, a gente vê, trazendo para o urbanismo aqui para cidades, por exemplo, Curitiba e outros municípios também acontece, a gente tem um incentivo muito grande agora para o veículo elétrico. Então, tem cada vez mais pontos de recarga, principalmente em comércios, né, em mercados, shoppings, para atrair as pessoas para aqueles locais. É a questão de estacionamento, de PVA, as fábricas estão se instalando mais agora aqui no Brasil, mas ainda assim é um carro. É menos poluente, mas é um carro. Então, ainda a gente tem um incentivo muito grande nas nossas cidades aqui do Brasil, principalmente para essa questão do carro. Formas que o planejamento urbano, então a própria cidade e até mesmo a arquitetura, ela também ajuda a ter essa questão de convidar mais as pessoas. Acho que é muito interessante o ponto que a professora Joyce comentou na fala dela, que trazendo um paralelo assim, com as cidades da Europa. Então, quando você vai lá, geralmente as cidades elas são mais propícias para você caminhar e você tem aquele senso turista, né? A gente não tem esse senso turista na nossa cidade. Então, se você está viajando em um local, seja na Europa, até mesmo, né, em outra cidade do Brasil, em outra região, você já vai com um olhar mais, eu quero conhecer, eu quero olhar aquela cidade, eu quero estar atento, eu quero caminhar, eu quero vivenciar ali. Por que não você fazer isso na tua cidade também? Toda cidade tem um centro histórico, tem uma região bonita, tem um atrativo arquitetônico, que você pode ali caminhar e vivenciar e conhecer de outra forma, né? Como a professora Joyce falou, você passando de carro, de ônibus, você não consegue ter a mesma visão do que quando você está a pé e com um olhar atento, não passando também com pressa, né? Então, realmente, aproveitar e vivenciar. Então, uma arquitetura que seja mais fluida, não ter aqueles grandes muros, como a professora Joyce comentou, que até a Jenny Jacobs também fala muito sobre isso, né? Os olhos da rua.
Então, se você está caminhando ali na rua e só tem grandes muros, você não se sente seguro, você não se sente confortável de estar naquele ambiente. Agora, se tem, né, os olhos da rua, outras pessoas ali, uma cuidando da outra, uma vigilante pela outra, você se sente mais seguro, você se sente mais feliz realmente, né, mais confortável de estar ali naquele ambiente, de estar caminhando. Então, uma arquitetura mais permeável. Então, aquela arquitetura que tem pilotis, que o prédio é mais elevado e a gente tem um espaço fluido ali. Então, eu estou andando na rua, eu quero passar por outra rua, eu posso passar ali por baixo, né? Então, o MASP é um exemplo clássico, onde as pessoas se apropriam daquele espaço, né, logo abaixo ali da edificação, para fazer várias rodas, inclusive culturais. Aqui no Museu Oscar Niemeyer, que nós temos em Curitiba, né, o famoso Museu do Olho, também também acontece isso. Então, é um espaço da arquitetura que é aberto para a cidade, onde as pessoas vêm, fazem rodas de dança, de cultura, de várias questões nesse sentido. Então, ter uma arquitetura mais fluida e ter um planejamento urbano mais convidativo também. Então, todos esses índices que a professora Joyce trouxe, né? Então, a gente trazer esses índices para o planejamento urbano. Então, ter um cuidado com o calçamento, ter um cuidado com a iluminação, um cuidado com a segurança, com essa relação, né, de veículo e pessoas. Então, tudo isso pode trazer, né, pela arquitetura e urbanismo, trazer um olhar mais voltado para as pessoas, para que as pessoas realmente aproveitem mais a cidade como pessoa, né? Não só passando ali com o carro, aproveite através dessa caminhabilidade. Perfeito, professora Andressa. E agora eu vou convidar a professora Carol, que faz as suas pesquisas em logística urbana e principalmente na logística urbana sustentável. A gente sabe, professora Carol, que as pessoas compartilham do mesmo espaço dos automóveis e também dos automóveis de cargas. E um dos principais pontos que a gente tem ouvido muito falar são das questões climáticas e das emissões de gases, principalmente poluentes. E muitas vezes as pessoas levam isso para o transporte de mercadorias, né? Talvez como grande vilão dessa história. E aqui, como eu sei que você faz pesquisas nessa área, eu queria que você trouxesse a sua visão de que forma a logística urbana, principalmente sustentável, ela pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida nesses espaços urbanos. Então, é muito interessante, né, Rafaela? Porque o que acontece? Quando a gente está falando da cidade, a gente estuda individualmente, vamos dizer assim, por áreas, né? Então, a professora Joyce trouxe a caminhabilidade, a professora Andressa a parte da arquitetura, eu e a Rafaela aqui na logística. Mas o que acontece? No dia a dia, tudo acontece ao mesmo tempo. E a gente tem ainda muitas outras áreas envolvidas. A gente pode colocar aí saúde, educação, enfim, tudo que acontece dentro desse meio urbano e compartilha a mesma infraestrutura. E aí que eu acho que mora esse desafio da logística sustentável. Quando a gente está falando, por exemplo, de caminhabilidade, se a cidade ela vai estar adequada para esse cidadão percorrer ir dos seus destinos, origens e tal, a pé, ela também vai estar adequada para a gente poder fazer entregas mais sustentáveis. Então, é um planejamento urbano que é desafiador. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar no cidadão, eu tenho que pensar também que essa cidade precisa ser abastecida. E essa cidade precisa ser abastecida com tudo, desde alimentação, medicamento, móveis, tudo que é para serviço. E como que a gente faz isso respeitando, por exemplo, índices de poluição atmosférica, respeitando o ruído? É um desafio gigantesco. Aqui em Curitiba, a gente tem algumas restrições muito severas para caminhões de grande porte. Eles não podem circular dentro de uma zona relativamente grande da cidade, se não tiver mediante autorização, enfim, e alguns horários específicos. Isso ajuda a diminuir um pouco dessas emissões, ajuda a diminuir um pouco do ruído, ajuda a diminuir até o trânsito, que é um outro problema que a gente tem. Mas a gente também tem alternativas logísticas que contribuem para que a empresa não dependa tanto do poder público e possa executar suas atividades, abastecer essa cidade de uma forma mais sustentável e menos impactante, vamos dizer assim, impacto zero ele não vai existir, né? Mas com impacto mais reduzido. Então a gente pode trabalhar com mini hubs, então a gente coloca, daí entra acho que a parte de planejamento urbano, né, Andressa? Quando a gente está falando desse gestor, colocar a possibilidade de ter mini hubs e diversos posicionados estrategicamente. Entra aí muito, gente, a parte da inteligência artificial, dos sistemas. Eles nos ajudam a
juntar um volume de dados muito grande para estabelecer qual seria a melhor localização para esses mini-hubs de uma forma muito mais rápida do que uma análise que a gente faria manualmente. E você pulveriza isso nas cidades, permitindo entregas por bicicleta, permitindo entregas por veículos leves, elétricos, e aí você diminui esse impacto e continua abastecendo a tua cidade. Porque você não pode simplesmente falar, vamos tirar os caminhões. Acabou, não tem mais caminhão. E aí, como que esse produto vai chegar? Como que as pessoas vão sobreviver sem alimentos, sem vestuário, sem medicação? Como que vai existir um hospital? Você citou, né, um hospital, né, para a pessoa ver. Como que isso vai existir? Tenta imaginar o número de itens que um grande lugar, um hospital, um shopping, um supermercado, quantos itens precisam chegar diariamente nesses locais para você usufruir do serviço adequadamente, para não faltar. Então, é um volume muito grande. E isso a gente coloca na cidade. Quantos supermercados existem numa capital, tipo Curitiba, né? Qual é o volume envolvido de mercadorias? Então, a gente pode estabelecer mini-hubs para a gente poder ter esse abastecimento que pode acontecer 2, 3 vezes por dia, mais pulverizado, mais tranquilo. A gente pode ter políticas para incentivar entregas em períodos alternativos, madrugada. Isso é muito comum, está acontecendo muito lá na Ásia. Enquanto as pessoas estão dormindo, né, a grande maioria, as entregas estão acontecendo. Então, isso contribui para não ter trânsito, isso contribui para não ter tanto ruído e está abastecendo essa cidade. Só que eu dependo de uma política pública que permita que a empresa execute isso com uma segurança jurídica, né? Porque aí também envolve muitos outros fatores e com também segurança para você operar sem medo de ser assaltado. Porque o operador logístico ali também tem medo, né? A gente tem medo de caminhar como mulheres, né? Sozinhas, por exemplo, ou usar uma bicicleta, mas quem está ali descarregando também um caminhão também tem medo de estar, de repente, uma mercadoria valiosa, ele tem medo de ser alvo de alguma coisa. Então vejam como uma política que a gente está pensando de uma segurança para a caminhabilidade vai interferir também numa segurança para a entrega, que vai interferir na segurança de quem está andando de bicicleta, e por aí vai. Então, eu acho que tem muitas alternativas para isso que as empresas podem usar, que o gestor público pode incentivar para que isso aconteça de uma maneira mais natural. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente estar falando numa época econômica que a gente está vivenciando hoje, que é o desenvolvimento de fornecedores locais. Essa é uma estratégia que vem aliada à pesquisa, aliada a investimento, que a gente tente ter o máximo possível de fornecedores próximos, regionais, localizados. Claro que não existe nenhuma cidade autossuficiente. Muitos estudos mostram isso e eu concordo com isso. A gente vivenciou isso na pandemia. Nenhum país conseguiu sobreviver na pandemia sozinho, dependia dos outros, receber mercadoria dos outros e mandar a mercadoria para os outros. Por quê? Porque a gente tem características da natureza que permite a gente produzir determinado material ou não, enfim, características regionais, às vezes para alimentação, enfim. Então, mas o máximo que a gente puder desenvolver fornecedores locais vai diminuir esse tempo de trajeto, vai diminuir essa necessidade de grandes caminhões dentro dos centros urbanos para esse abastecimento, e a gente também pulveriza isso, tornando também mais fácil essas entregas por veículos leves, veículos elétricos, bicicletas e assim por diante, e que contribui também para a qualidade de vida do cidadão. Aí, claro, a gente também tem a possibilidade de diminuir esse impacto ambiental gerado pela atividade logística. E eu gosto só de fazer um parênteses aqui, tá, Rafael? Mas eu sempre comento, todo mundo quando a gente fala de logística, a pessoa acha que é sinônimo de transporte. Então, logística é transporte. É também, né? Uma das atividades principais da logística é o transporte, mas a gente tem aí armazenamento, a gente tem processamento de pedidos, a gente tem muitas outras atividades que migram disso. Mas o transporte é mais visível, o transporte é mais impactante, o transporte tem um volume muito grande dentro, né, da logística. Então, por isso que muitas vezes é confundido. Mas aí eu acho que a gente tem que ter a possibilidade de trabalhar com a multimodalidade dentro das cidades. A Andressa comentou, foi a Joyce, agora eu não me lembro dos trens, né? Acho que foi a Joyce que comentou dos trens, né, com muita poluição sonora.
Mas o ideal é que a gente tenha essa possibilidade bem executada, bem planejada dentro desse centro urbano, para que uma mercadoria chegue por um trem, de repente, às vezes um trem elétrico que vai reduzir esse ruído, para a gente poder percorrer uma grande distância, um grande volume, vai para um mini hub, por exemplo, e sai de lá por veículos menores, veículos leves. Então, assim, só que as nossas cidades não são planejadas para isso. Hoje, a gente tem uma força muito grande da indústria voltada para, aqui no Brasil, historicamente, para o rodoviário, e é algo que é difícil da gente estar mudando. Então, assim, aí agora vem, veículos elétricos vão resolver tudo, né? Vão ser, assim, o salvador da pátria para a parte logística, para a parte ambiental, para a parte de combustíveis. Mas a gente continua tendo veículos individuais. Então, a gente continua tendo o mesmo problema. Aqui em Curitiba, a gente está com um problema seríssimo de índice de veículos por habitante. Ele já ultrapassou o ideal. Então, a gente tem problemas graves de congestionamento, de trânsito, de vagas. Por quê? Porque realmente ela é uma cidade que está sendo pensada para os veículos. Aí a gente volta nessa pergunta inicial da professora Joyce, da pesquisa dela, mas é cultural. É cultural. Até que ponto eu, como cidadã, ou você, como cidadão que está nos assistindo, está disposto a abrir mão do seu carro individual para usar o transporte coletivo, para usar uma bicicleta ou para caminhar? E até que ponto esse gestor público está disposto a ir contra essa indústria, né, ou usar essa indústria minimamente para transformar para uma cidade de 15 minutos, como, né, do Carlos Moreno. Não é verdade? Então, assim, até que ponto isso a gente está preparado culturalmente para isso? A gente percebe algumas iniciativas, isso está crescendo, mas assim, ainda muito incipiente. E aí vem uma indústria muito forte falando, agora o veículo elétrico individual. Mas a gente vai continuar com o mesmo problema. Então, assim, a gente vai reduzir emissões? Vai reduzir poluição sonora? Vai. Mas a gente vai continuar com o mesmo problema do veículo individual. Então, assim, são ideias, né? Mas a gente poderia aqui ficar falando, né, por mais umas 5 mesas redondas, que eu acho que ainda não ia esgotar o assunto das cidades. Mas eu acho assim, tem alternativa, nós temos ferramentas que a gente já pode usar hoje e que não exigem um investimento imediato muito alto. Eu acho que isso também é importante. Obrigada, professora Carol. Eu acho que eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui. Primeiro, que é muito nítido na fala de cada uma de vocês as paixões. Eu tinha um professor do mestrado e doutorado que ele sempre falava qual é a sua paixão. Então, seja um pesquisador daquela área que é a sua paixão. Isso fica muito nítido na fala de cada um de vocês. Então, o nosso convite para você que está nos assistindo seja um pesquisador naquela área que seja a sua grande paixão, aquilo que te provoca, que tira o sono à noite, né? Como que eu posso melhorar essa questão aqui dentro da nossa mesa, falando de caminhabilidade? Um segundo ponto é pensar as cidades, como a professora Carol comentou, não individualmente em áreas, mas pensar como um grande sistema, como que a mobilidade, o transporte de pessoas, ele conversa com o transporte de mercadorias, como que ele conversa com a área de educação, de saúde. Então, pensar a cidade como esse grande sistema e como que esses subsistemas, eles conversam entre eles. Então, para o pesquisador, é sempre importante essa visão geral, essa visão global. E a gente sabe que dentro da pesquisa a gente precisa pesquisar áreas específicas, mas entender o contexto, entender o todo de uma forma sistêmica é muito importante. E professoras, esse papo está muito bom, a gente já está quase se encaminhando aqui para o final, e eu queria deixar uma pergunta para todas vocês, iniciando pela professora Joyce, professora Andressa e professora Carol. Aqui, pensando nos princípios, a professora Andressa comentou da Jane Jacobs, do Jungel, quais são os principais passos que o nosso público, quem está nos assistindo, pode adotar para colaborar na criação de cidades mais humanas e convidativas nas suas próprias realidades? Aqui a gente tem um público de diversas cidades, então de que forma cada um pode pensar aqui nesse contexto dentro da sua realidade local? Professora Joyce. Bom, eu vou começar, acho que trazendo a pergunta individual mesmo, né? Que cada um se pergunte no seu dia a dia,
realmente acreditando que faz a diferença. Eu acho que às vezes a gente olha um problema tão grande, os problemas ambientais, logísticos, de ruído, de poluição, de mudanças climáticas, eles são tão grandes e às vezes parecem tão inatingíveis a solução, que a gente olha para as nossas pequenas ações e pensa, o que vai mudar, né? O que vai mudar eu hoje fazer a escolha por ir de transporte coletivo? E aí eu dei o exemplo, porque hoje eu vim... Opa, bati no microfone. Hoje eu vim de transporte coletivo, então é isso, né? Se olhar para o teu dia a dia e se perguntar, será que essa distância agora eu posso ir a pé? Será que eu posso ir de transporte coletivo? Será que eu posso abrir mão no final de semana, que eu tô com mais tempo, e realmente usufruir desse momento de caminhada, pensando no meu bem-estar, pensando em combate ao estresse? É tão agradável, pode ser tão agradável. Então, se deixe também ser convidado pela sua cidade, pelo seu espaço. Se permita fazer parte. Comece essa jornada, né, de pertencimento. Às vezes, acho que a gente espera que o poder público faça muitas coisas, mas às vezes a solução ela vem por demanda. Então, vamos primeiro demandar aquele espaço. Vamos começar a usar aquele espaço e as soluções elas vão vindo conforme a demanda vai existindo, né? Então, que antes a gente faça parte, que nós possamos individualmente mesmo começar essa mudança que nós queremos ver, que nós possamos começá-la no nosso dia a dia, no nosso espaço, na nossa cidade. Eu deixaria esse convite. Perfeito. Professora Andressa. Concordo totalmente com a professora Joyce. É claro que o poder público ele precisa, né, também estar atento a isso. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, eles começaram a fazer recentemente uma proposta de domingo no centro. Então, os centros estavam muito vazios, fora do horário de trabalho e tudo mais. Então, eles trouxeram atividades para regiões existentes no centro, como de lazer, jogos para as crianças, tudo mais, para atrair o povo para esse local. E o pessoal tem vindo e tem ocupado, né, os centros da cidade nesse quesito. Então, faça você a sua ocupação na sua cidade, porque isso vai chamar a atenção do poder público e eles vão olhar, nossa, aquilo ali está sendo mais usado, vamos melhorar, vamos fazer um projeto para, sei lá, né, para trazer um mobiliário diferente, paisagismo, para melhorar aquela região. Então, utilize os espaços da sua cidade, ocupe os espaços da sua cidade e participe também, deixe algo além, junto com o poder público. Então, existem audiências públicas, existem várias formas de acesso onde a população tem essa aproximação realmente, né, com o governo, com o município de cada um. Então, participe para você realmente ser um cidadão ativo e para você conseguir as melhorias cada vez mais, né, na cidade, no município, na realidade de cada um. Obrigada, professora Andressa, professora Carol. Então, eu tenho 2 recados. Eu acho que a gente pode, para você que está nos assistindo, você pode, primeiro, valorizar empresas que você percebe que estejam buscando essa sustentabilidade, esses melhores resultados, porque hoje não é o nosso poder de compra, a gente não determina a nossa escolha com base nessas informações. A gente fica feliz se vê lá, você economizou X toneladas de gás carbônico com essa compra, mas não foi por isso que você comprou. Então, assim, mas se você valorizar essas práticas, eu acho que a gente vai estar ajudando e contribuindo, né, para essa maior sustentabilidade. E em relação à parte, né, da temática aqui dessa mesa, da caminhabilidade e da mobilidade, né, junto, eu acho que nós temos um papel muito grande na hora que a gente vai votar. Seja num vereador, seja num deputado, daí entra com o que a Andressa comentou, a gente tem que estar escolhendo muito bem e vendo as propostas que essa pessoa tem para essa área também. E depois, se a pessoa for eleita, que você escolheu, acompanhar efetivamente. A gente tem um papel muito passivo nisso. Falo isso porque a grande maioria da população acaba só se preocupando com isso no dia da eleição, vota e esquece, só vai pensar depois de 2 anos na próxima eleição. E aí a gente não pode ser assim. A gente tem que continuar cobrando, ele é o nosso representante lá. Então é um papel, é uma força que nós temos, e a gente tem que usufruir melhor, a gente tem que cuidar melhor desse nosso voto e cuidar melhor de quem a gente elegeu para nos representar para essas escolhas, porque são essas pessoas que decidem se vai ter mais iluminação, se vai ter mais segurança, se vai ter mais investimento ou não.
ou se vai para outro lado. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, porque isso reflete nessa realidade que a gente estava conversando hoje. Muito bem observado, professoras. E com certeza, eu tenho certeza que cada um de vocês refletiu um pouco mais sobre a realidade das cidades de vocês, repensou o caminhar, o permanecer, o pertencer. E agora, para a gente fazer esse encerramento dessa mesa que foi tão bacana, né, que trouxe essas reflexões tão bacanas, eu gostaria que cada uma de vocês, iniciando pela professora Joyce, fizesse a sua fala final aqui a respeito das suas pesquisas, desse convite à caminhabilidade. Perfeito, então. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que é realmente um tema apaixonante. Caminhabilidade entrou na minha vida de uma forma um pouco inusitada e eu realmente me apaixonei pela temática. E convido você para saber mais sobre esse assunto. É um assunto que conversa com muitas áreas de graduação, muitas áreas de atuação profissional, assim, com certeza está relacionado com saúde, com engenharia, com arquitetura, com logística, com administração pública. Então fica aqui o meu convite por essa temática e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada para todos que nos assistiram. Professora Andressa? Eu achei muito rica essa mesa, eu gostaria de agradecer e chamar a atenção que nós, né, cada uma é de uma área diferente, né, do conhecimento original, né, da formação, e todas estamos pesquisando a cidade de alguma forma. Então, a cidade, né, como a professora Joyce disse, é algo multidisciplinar, todos nós moramos em cidades, né, então a grande maioria das pessoas moram, né, em cidades, em regiões urbanas, então a gente tem que ter esse olhar, né, diferenciado para o espaço. Então, se você é pesquisador, pensa na sua área do conhecimento e olha com um olhar diferente para a cidade, no que você poderia agregar ali dentro disso, porque a pesquisa realmente é muito importante para a gente conseguir também essas melhorias que a gente tanto fala. Obrigada, professora Carol. Bom, eu tenho mais uma dica. Se você não sabe como começar, falar, mas será que eu vou na segunda-feira a pé? Será que eu uso ônibus? Como é que eu começo a participar de tudo isso de uma maneira mais efetiva e prática? Aproveite o Dia Mundial Sem Carro. É uma iniciativa que diversos países usam, no Brasil também. Então, veja, é Dia Mundial Sem Carro. Então, nesse dia, tente fazer todas as suas atividades, normalmente cai num dia de semana, para você tentar ver, e aí, às vezes, você se surpreende, fala, mas eu cheguei mais rápido no trabalho, ou foi mais agradável, eu não me estressei tanto. Então, assim, tente participar, pense, não, nesse dia, tudo que eu tenho que fazer, eu vou tentar fazer sem o carro. Então, essa é um desafio que eu proponho, mas é algo que é muito legal de fazer, de você se colocar, vou tentar, né, vou me colocar nessa ideia que está o mundo inteiro olhando. Perceber a cidade, perceber o espaço público, a caminhada permite essa interação com o espaço. Professoras, eu quero agradecer a cada uma de vocês por terem aceitado esse convite, por compartilharem das suas experiências. A professora Andressa muito bem colocou, né? Nós somos de áreas diferentes na área de formação. Muitas vezes a gente foi parar por um acaso em determinadas áreas estudando a cidade, mas é apaixonante, a gente vê essa paixão em cada uma de vocês. Então eu quero agradecer por terem aceitado esse convite. Quero agradecer também aos organizadores do Enfoque pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, falando de ciência, falando de pesquisas, mas principalmente falando de cidades, e especialmente ao grupo 6, Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis, da qual a professora Andressa, a professora Carol e eu fazemos partes, e também ao Caminhos de Curitiba, o projeto da professora Joyce, por trazê-la aqui para compartilhar dessa experiência. E o meu agradecimento especial a cada um de vocês que esteve com a gente nesse momento, compartilhando dessa reflexão. Até mais!